Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus por mais um dia que estamos aqui novamente, nos debruçando diante da palavra do Senhor, palavra dele que é viva, poderosa, eficaz e funciona. Creia nisso, tenha certeza disso e você vai prosperar nos teus caminhos, amém? Eu sou o pastor Giovanni. Nós estamos com esse projeto há 123 dias, se não me engano hoje é 123 dias ou 122 dias, nós vamos postar no YouTube. Nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia e começamos lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, finalizamos o Novo Testamento, e nós adentramos aqui no Velho Testamento e já estamos no livro de Números, onde o nome em hebraico é Bamidbar, que vem da primeira palavra do livro, que é no deserto. Amém? Então hoje nós estaremos lendo os capítulos 23, 24 e 25, para darmos sequência à nossa leitura. Capítulo 23 fala de Balaque, edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparai 7 altares e oferecei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura direi a ele, não o faria? Ou falaria, não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio.
pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leão e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes mararão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, mas uma estrela prodecerá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.
Capítulo 25, os israelitas pecam com as filhas dos Moabitas. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E no nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, maioral da casa paterna de Simeonitas, do Simeonita. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós finalizamos hoje a leitura dos 3 capítulos, 23, 24 e 25, onde nós vimos ali, que a maldição, aquilo que Balaque intentou lançar contra os filhos de Israel, através de Balaão, não prosperou, Como Deus pode amaldiçoar aquele a quem tem abençoado, Então não há maldição, não há oração contrária, não há obras contrárias que prevaleçam sobre aquele a quem Deus ama, sobre aquele a quem Deus tem promessas, sobre aquele a quem Deus tem um propósito, sobre aquele a quem Deus tem levantado para levar o seu santo nome, irmão, Então, tenha isso em mente, que maior é o Senhor que está contigo, maior é a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, e que te guarda, e te protege, que te ampara. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a palavra de Deus é a arma do justo e de todos aqueles que nele confiam. Então, creia em Deus, creia no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Fique tranquilo, deite em paz, durma e acorde debaixo da graça do Senhor, porque é Ele que te guarda, é Ele que te livra de todo mal, é Ele que trabalha para você, se você nele espera. Então o Senhor é a tua habitação, é a tua proteção. Diz a palavra do Senhor que o nome do Senhor é uma torre forte, a qual nós, eu e você que cremos em nome do Senhor Jesus Cristo, nos refugiamos, irmãos. Então, o diabo só pode te achar, te tocar, se Deus permitir. Amém? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta graça de estarmos aqui, segundo o nosso propósito, de lermos a palavra do Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos mais uma vez nesse dia, meu Pai. Te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Tu és lindo, maravilhoso, cheiroso. Tu és o Alfa e o Ômega, Senhor Jesus Cristo, o princípio e o fim. E operando, Senhor, ninguém há que possa impedir, meu Pai, o teu agir, a tua vontade sobre nossas vidas, aquilo que o Senhor tem como pensamentos, sobre nós, que o Senhor possa concluir as tuas obras, a qual tu começaste, no primeiro momento que nós te reconhecemos, te aceitamos como único Senhor e Salvador das nossas vidas, meu Pai. Que a tua vontade se cumpra e que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até que Cristo Jesus venha, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, crendo que o Senhor estará mais uma vez no controle de tudo aquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas. O Senhor estará no controle, nos dando graça, vitória, nos dando sabedoria, inteligência, entendimento, vida e vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, fique com Deus, continue firme, não somente nesse projeto, de leitura da Palavra de Deus, mas de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nada podereis fazer sem Ele. Amém? Sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Sem o Senhor Jesus, ninguém é nada, Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada, Ainda que ele seja o mais rico da terra, ainda que ele seja o mais lindo, belo, formoso, ainda que ele tenha bens materiais, se não tiver Jesus, meu amado, não tem nada, Porque isso um dia acaba, isso um dia se perde, As pessoas matam por isso, roubam, a traça, a ferrugem consomem. Então são coisas que nós declaramos como terreno arenoso. Mas aquele que tem a sua casa edificada na rocha, ela vai prevalecer diante dos ventos, dos rios, da tempestade e vai permanecer em pé, porque ela está firme na rocha. E nós estamos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então construa sua casa sobre este firme alicerce, que é o Senhor Jesus. Construa com ouro, prata e pedras preciosas, São os materiais que você tem que levantar a tua casa espiritual. Não levante com madeira, com palha ou com feno, porque um dia as suas obras vão ser provadas, E elas podem se queimar. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.